Eu quero ler, aproveitando que já estou na página aqui, quero ler Mateus capítulo 14, e no versículo 28 ao 31, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Isso foi depois que Jesus teve uma grande reunião com muitíssimas pessoas, onde houve aquela divisão dos peixes, dos 5 pães e 2 peixes, e assim por diante. Depois, então, ele mandou que o povo fosse embora e que seus discípulos pudessem ir à frente dele, e ele ia ficar para trás. E ele, então, foi orar. E quando os discípulos já estavam lá no meio do mar, veio uma tempestade tão grande, e os discípulos ali naquele barco, preocupados com a tempestade, remando, tal, daqui, dali. Daí a pouco Jesus aparece andando sobre as águas. Que coisa tremenda! Jesus aparece andando sobre as águas e eles assustaram com aquilo e pensou estar vendo um fantasma. E começaram a gritar. Aí Jesus disse-lhes: tranquilo, fique tranquilo, porque sou eu. Aí Pedro, naquela coragem, naquela fé, quando ele disse: sou eu, não se preocupe, Pedro então disse: Senhor, se és tu, permita que eu vá a ti andando sobre as águas. Gente, Pedro, na verdade, ele começou a afundar mesmo, mas só dele ter tido a coragem de pôr o pé, tirar o pé de dentro do barco e pisar na água para dar os primeiros passos, ele já foi um homem muito corajoso. Muito corajoso. Está entendendo? E há momentos que você está nessa condição, há momentos que a sua fé está tão elevada assim que parece coisa que não tem nada que vai te fazer frente. Mas só que daí a pouco vem a dúvida. Aí Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Vai, Pedro, sobre as águas, andando como se estivesse no chão. Mas, irmãos, quando ele olhou para um lado e para o outro, tirou os olhos de Jesus, enquanto ele estava olhando diretamente para Jesus, ele não estava nem aí para as ondas que estavam vindo. Não, os olhos dele estavam fixos em Jesus. Mas ele distraiu um pouquinho, tirou o olhar de Jesus, e quando ele olhou de lado, ele viu foi as ondas. E quando ele viu as ondas, ele assustou. E ele, então, afundou. Quando ele começou a afundar, aí ele gritou: Jesus, tem misericórdia de mim! Salva-me! E aí Jesus o tomou pelas mãos e o trouxe até o barco e colocou dentro do barco e disse: homem de pouca fé. Mas os olhos dele, enquanto estava olhando para Jesus, ele não via problema ao redor dele. Se eu e você, se a igreja, no geral, toda a igreja, noiva do Senhor Jesus Cristo na terra, que está aguardando o arrebatamento, se ao invés de olhar para os problemas que nos assolam 24 horas por dia, porque, irmãos, se você quiser olhar para os problemas, você nem lembra de Deus mais. Porque problema é um em cima do outro, vai um, vem outro, vai um, vem outro, vai um, vem outro. Enquanto você viver nessa dimensão, você tem que esquecer que tem problema ao seu redor e estar sempre olhando para Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé.